Vamos estar então ao estudo da palavra e temos estado a estudar a carta aos Colossenses. Não, está ligado. Peço desculpa, só mais um minutinho. Tá? Boa noite àqueles que nos ouvem e vamos dar então início ao estudo e temos estado a estudar a carta aos Colossenses, capítulo 2. Desde já um abraço muito forte àqueles que nos ouvem e muitos ouvem-nos, muitos irmãos ouvem-nos de muito longe mesmo, do Brasil, de Angola. Um abraço muito forte para eles, mas um abraço especial ao nosso irmão Alberto, Gabriel, que está na Madeira. Um abraço muito forte para ele e para a esposa. Um abraço também à nossa irmã Filomena, que está em Inglaterra, e à nossa irmã Filomena, que está em São João. Nós nunca nos esquecemos delas. E do nosso irmão Gabriel também, um abraço muito forte para ele. E desde já, isto é assim, a gente gostava que eles estivessem todos aqui connosco, isso é que era ótimo. Mas pronto, é esquisito estar a falar assim para uma câmara, mas um abraço muito forte. Vamos então dar início ao estudo e vamos ler, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler o capítulo 2 da carta aos Colossenses. E a palavra de Deus diz-nos assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. E como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Que o Senhor nos ajude. Vamos então passar, podemos sentar, vamos então passar ao nosso irmão Alberto. E desde já um abraço muito forte para ele e vamos ouvir então a mensagem que o Senhor tem para nos transmitir através do nosso irmão Alberto. Posso? Acho que no domingo houve um problema qualquer de som, que o Paulo teve dificuldades e por isso é que a coisa do Gabriel não foi para o ar. E houve um problema qualquer de som, que há uma parte qualquer que ele teve que andar lá a trabalhar, não sei o que é que se passa, vocês vão lá ver bem se isso está em condições.
Isso vai ficar gravado aquilo que ele vai dizer agora. Enquanto esperamos que o nosso irmão Alberto vá para o ar, eu vou dar um pequeno pensamento. Eu tenho um pequeno pensamento para partilhar com os irmãos. E em relação a este conjunto de versículos que nós agora temos estado a estudar, e temos estado a estudar o versículo 21, 22, isto faz parte quase do mesmo pacote, e eu queria só partilhar convosco um pequeno pensamento. E quando nos fala acerca destas coisas todas, tem alguma aparência de sabedoria, alguma aparência de humildade, e como nós lemos, mas vamos ler estes versículos a partir do versículo 20, e que nos diz assim: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. E quando nós lemos aqui, vemos aqui a questão das aparências, infelizmente, viver de aparências é querer parecer uma coisa que não se é. E é muito mau quando vivemos que a Igreja hoje, muitas das vezes, vive de aparências, de querer parecer uma coisa que não é. E o que é? E às vezes o problema é que quem está a ensinar não ensina segundo a verdade. E depois, infelizmente, quem ouve e não analisa e não faz como aqueles crentes de Bereia que iam às Escrituras e de facto viam, vamos ouvir, vamos ler e vamos ver se a palavra de Deus corresponde. E nós temos, graças a Deus, e há irmãos que podem dar o seu testemunho de que muitas das vezes arrepiaram o caminho do erro porque analisaram as Escrituras. Analisaram as Escrituras e viram que uma coisa não batia certo com aquilo que eles diziam, não batia certo com aquilo que a palavra de Deus diz. E isto é querer de facto e perceber o que é que se deve ser. As aparências é querer parecer uma coisa que não é. Mas então como é que nós devemos ser verdadeiramente? E queria partilhar convosco este versículo em Gálatas no capítulo 5 e no versículo 16. E a palavra de Deus diz assim: e digo isto, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E como é que é andar em espírito? E como é que nós podemos andar em espírito? Que tarefa, nós, filhos de Deus, convertidos, como é que nós podemos fazer isso? E nós já vimos que a palavra de Deus diz que nós devemos não esperemos, como lá está, que muitos pregam erradamente, e isso é viver de aparências, de que a pessoa vai à igreja e o Espírito cai sobre a pessoa e a pessoa começa a falar línguas, a pessoa faz 1001 coisas e sim, isso é andar em Espírito. E isso é o erro, isso é viver de aparências. E a aparência dura pouco tempo, porque quando sai das instalações da igreja, tudo passa e a pessoa fica num vazio enorme e dura muito pouco tempo. E andar em Espírito é muito mais do que isso. A palavra de Deus diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo e podemos enfraquecê-lo na nossa vida. E como é que nós podemos andar? É buscando a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus vem de onde? Da sua palavra. E nós ainda ontem líamos em casa Provérbios no capítulo 2 e eu gostava de partilhar com os irmãos esta passagem. Mas antes de partilhar, queria só dizer que é tão bom quando nós vemos o nosso Deus, Ele preocupar-se connosco. E quando Ele diz que nós devemos pôr perante Ele toda a nossa ansiedade, Ele não diz isso só para se divertir ou só para que nós possamos nos sentir bem. Não, é porque a coisa é séria. Ou seja, o Senhor preocupa-se mesmo com cada um de nós. Ele preocupa-se e Ele sabe quais são as nossas necessidades. E Ele diz que supre todas as nossas necessidades, não é todos os nossos caprichos ou todos os nossos desejos, não. Todas as nossas necessidades. E Ele sabe aquilo que nos é necessário, nós é que não. Às vezes é assim. Porquê? Porque não procuramos a sabedoria de Deus. Se nós procurarmos a sabedoria de Deus, lá está, vamos alimentar o Espírito, e isso é andar em Espírito. E Provérbios no capítulo 2
e vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, e eu gosto muito desta passagem de Provérbios. Muito rapidamente, o nosso irmão Alberto já deve se calhar estar pronto para nos dizer algo, e a palavra de Deus diz assim, em Provérbios 2, meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alcançares a tua voz, se como a prata buscardes e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E é mesmo motivo para nós darmos graças por isso, porque a sabedoria de Deus está ao nosso alcance, através da sua palavra. E nós vemos que o nosso Deus, Ele é tão bom e Ele é tão misericordioso, que ao lermos esta a passagem, e temos estado a estudar na carta aos Colossenses, e esta carta aos Colossenses de facto é maravilhosa, nós vemos que o Senhor diz assim, pois como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, este é o segredo, é que se nós procurarmos a sabedoria, através da palavra de Deus, nós vamos ter um entendimento diferente, nós vamos então perceber o como devemos de ser. E se nós percebermos o como devemos de ser, certamente até vamos fugir de parecermos aquilo que não somos. Porque sabemos qual é, isto é como nós andarmos na escola e quando se dá uma matéria é bom que nós possamos perceber aquilo que nos está a ser explicado. Eu não vou fingir que entendo, porque depois eu não vou conseguir aplicar na prática aquilo que eu não entendo. Então eu tenho que perceber de facto qual é o plano que Deus tem para mim, qual é o plano que o Senhor tem para a sua igreja, e ela lá está aqui nesta sabedoria imensa, que é um tesouro, que por ser tesouro exige esforço da nossa parte para podermos procurar, e é mesmo assim que o Senhor nos ajude a poder perceber e a não vivermos da aparência, porque o facto de nos induzirem a regras, e nós fala aqui acerca desta questão, de ainda estarmos arraigados a muitos rudimentos, não é o facto de eu exercer o dízimo, fazer jejum, ser batizado, e nós já lemos e já falamos e já várias vezes estudamos acerca disso, não é isso que me vai parecer ser um verdadeiro cristão e um verdadeiro filho de Deus cheio do Espírito. Enganem-se, isso é só aparência, e nós já vimos aqui. Por isso, andar em Espírito é procurar a sabedoria de Deus. Procurar a sabedoria de Deus aonde? Na sua palavra. Que o Senhor nos ajude a perceber esta verdade e a poder pegar nela e fazer como aqueles crentes em Bereia. Dizem-nos, mas vamos ver de facto se é assim que o Senhor nos quer transmitir. Que o Senhor nos ajude. E vamos então agora passar ao nosso irmão Alberto. Acho que já deve estar no ar, penso eu. Ora, então vamos prosseguir. O irmão Alberto vamos ouvir depois no fim, certamente, espero eu, por causa dos problemas técnicos. De qualquer das maneiras, nós agora vamos para o capítulo 2 e estamos no versículo 22, 21 e 22, é onde nós estamos, no nosso estudo. E eu gostava, depois de na semana passada termos visto aqui várias coisas, nomeadamente sobre o ascetismo, sobre o monasticismo, sobre a vida monástica, o retirarmos do mundo, ir para o meio do deserto ou para a floresta, que isso não resolve nada, e o apóstolo Paulo aqui está a falar acerca disso também, e eu gostava de, agora neste versículo 22 em particular, ele diz no versículo 21, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Ora bem, uma das coisas que nós vimos
uma das coisas que nós vimos, ou temos estado a ver, é que é um erro total as pessoas pensarem, e há muita gente que pensa, nisto que acabamos de ouvir agora, o nosso irmão Nando estar a falar, que é a aparência. Então muitas pessoas pensam que são muito espirituais, se, por exemplo, não comerem certas coisas. Alguns pensam que são muito espirituais por não comerem certas coisas e acham que alguns que comem essas coisas que eles não comem, por exemplo, já não são espirituais. Este assunto é um assunto muito importante e o apóstolo Paulo dedica-lhe alguma atenção nas suas epístolas. Se nós nos abstivermos de comer alguma coisa ou de beber alguma coisa para não ferirmos um irmão mais fraco, e atenção, porque o irmão que não come essa coisa, não bebe essa coisa, é mesmo mais fraco, e já vos vou mostrar que é, mas nós, por amor a ele, podemos nos abster para não o ferir, para não o magoar, fazemos bem. Mas se nós dissermos ou pensarmos que a abstinência de certas coisas nos torna mais espirituais, é um puro engano. E é um erro, mesmo. Eu gostava que vocês abrissem a Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 14, que o apóstolo dedica um bocado de tempo e de espaço a este assunto. E eu gostava que vocês vissem aquilo que ele diz ali muito rapidamente. Diz ele assim no capítulo 14 e no versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. E eu gostava que vocês começassem por notar, quando o apóstolo começa a escrever isto na carta aos Romanos, no capítulo 14, e vocês já vão ter a confirmação disso, no contexto, em primeiro lugar, estas pessoas que embarcam nestas ideias de se absterem de comer certas comidas e de não beber certas bebidas, etc., estas pessoas abstémias, que pensam que isso é espiritualidade, o apóstolo diz logo à cabeça que essas pessoas estão doentes, enfermas na fé. Ok? E evidentemente que uma pessoa que está enferma está fraca. Vocês já viram alguém doente com força? As pessoas, quando ficam doentes, ficam fracas. E é o que ele diz no versículo a seguir. Diz ele assim: porque um crê que de tudo se pode comer, o outro, que é fraco, está enfermo. O que é fraco, come legumes. É vegetariano. Acha que comer carne que é pecado. Este assunto é um assunto muito sério e eu gostava de começar por balizá-lo aqui nas Escrituras, mostrando que não haja dúvida. Evidentemente que o coração cristão, o coração do crente, que ama o Senhor, que conhece as Escrituras, ele deve ter um coração largo para amar a todos e amar estes irmãos doentes e enfermos, fracos. Ele deve, que é o que o apóstolo está aqui a dizer. Mas atenção, é importante sublinhar que quem pensa desta maneira está mesmo fraco. E é doente. E eu gostava de referir aqui o versículo 1 que diz que é doente na fé. Enfermo na fé. Na fé que é no corpo de doutrina, que é no conhecimento da Bíblia. Há muita gente doente no conhecimento da Bíblia. Estão doentes no conhecimento da Bíblia. Têm problemas de enfermidade no conhecimento da Bíblia. E os problemas de enfermidade no conhecimento da Bíblia conduz à fraqueza. Não conduz à espiritualidade, que é força. Conduz à fraqueza. E, portanto, as coisas têm que ser analisadas e vistas pelo ângulo certo, pelo prisma correto. E, portanto, espero que vocês percebam isto. Eu não sei se algum dia vocês já leram isto com atenção e se tentaram perceber isto que o apóstolo diz aqui. E embora nós devamos ter um coração largo e grande para poder amar aqueles que estão enfermos e fracos, e isso até serve de lição para todo o âmbito, porque há muita gente enferma na doutrina, há muita gente enferma na fé, e nós devemos ter um coração grande. Contudo, não haja dúvidas que ele diz que estas pessoas estão enfermas. E diz que estas pessoas são fracas. E depois ele continua por aqui abaixo, e ele diz:
O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. E às vezes há esta tendência. Quem não conhece bem a Bíblia, aquele que conhece bem a Bíblia tem tendência para desprezar o outro. Não o deve fazer. E estes que são enfermos na fé têm sempre têm um espírito judaizante, legalista, de juízo. Os legalistas são muito julgadores. E os legalistas vivem das aparências. E então eles são terríveis a julgar. Então pensam que são espirituais e avaliam a espiritualidade por um prisma completamente errado. Porque isto não é espiritualidade nenhuma. Mas eu queria deixar este princípio, que é um princípio que nos deve nortear para todos os âmbitos da vida cristã. Depois ele diz para o seu próprio Senhor, ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Faz diferença entre dia e dia. Estão a ver, isto abrange vários âmbitos. Não é só questão de comida. Alguns também fazem questão de dias. E então alguns guardam dias religiosamente e pensando que vão ser muito santos e muito espirituais, porque guardaram aquele dia. O Senhor não quer nada disso. Aliás, eu quero chamar a vossa atenção para aqueles que estiveram no retiro, em particular este fim de semana, os jovens que estiveram no retiro. Eu já falei com o nosso irmão Nando. O nosso irmão Alberto, do Brasil, enviou um estudo muito bom, de 15 páginas, A4, que eu recomendo vivamente que leiam, mas já disse ao nosso irmão Nando que eu não quero distribuir isso sem ele primeiro ver. Que eu quero que ele leia, que eu recomendo a todos os jovens, e que recomendo a todos os casais, porque aquilo mexe nos casais, aquilo mexe no namoro, e mexe também na questão do casamento, e eu recomendo que todos leiam aquilo. Foi o irmão Alberto que enviou. Eu já fiz uma edição daquilo, não alterando nada do que está lá escrito, mas pondo em português de Portugal, porque aquilo está em português do Brasil. E eu recomendo que leiam vivamente aquilo. E uma das coisas que vocês vão ver, e particularmente nos rapazes e nas raparigas, uma coisa que tem que ver, é a beleza interior. O que conta é o que está cá dentro, não é a carcaça. Porque a carcaça, isto passa depressa. A carcaça depressa fica velha. Mas o cerne da questão é o nosso interior. E, aliás, vocês vão de perceber isso. E o religioso, o legalista, preocupa-se muito com a aparência, como nós ouvimos há bocado, preocupa-se muito com a carcaça. Mas a carcaça não conta. Não é o dia santo que me faz santo. Não é a comida cuidadosa que me torna espiritual. E o apóstolo está a falar acerca disto. E depois ele continua por aqui abaixo. Agora não vamos ler isto, não é isto que estamos a estudar, mas eu quero chamar a vossa atenção para 2 versículos que estão aqui muito importantes, que são os seguintes. Quando ele chega ao versículo 14, que é bem mais cá abaixo, e tem a ver com o que está cá em cima, porque houve alguém que seccionou este capítulo e parece que meteu o que está a partir do versículo 13 numa outra secção que não tem a ver com a secção de cima, mas tem tudo a ver com a secção de cima. Porque o versículo 14 diz assim: eu sei, eu gosto disto. O apóstolo Paulo não falava por, talvez, imagino que sim. Não, eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Ouviram bem? Se alguém pensa, eu não vou comer esta comida porque aquilo é imundo, está completamente enganado. Nós já falamos nisto outro âmbito, quando ele até diz que alguns, ao proibirem manjares, embarcam em doutrinas de demónios, porque toda a criatura é boa e não há nada que rejeitar, que o Senhor criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. E ele aqui diz muito claramente que eu sei, estou certo do Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. As coisas são imundas para aqueles que acham que elas são imundas, porque nenhuma coisa é imunda. Ok? Isto é muito importante. E há uma outra coisa muito importante, que eu era para referir na semana passada e não referi, mas refiro agora, porque também tem a ver com o assunto, que é o versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ouviram bem? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este assunto é um assunto muito importante, muito solene.
Eu tinha mais coisas para dizer sobre isto, mas fiquemos por aqui. Depois aqui no capítulo 2 e no versículo 22, há uma outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção, que é o seguinte: as quais coisas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Ora, nós sabemos que há preceitos e doutrinas dos homens. E quero-vos dizer uma coisa, eu já referi isso anteriormente, lá mais atrás, mas volto aqui a referir, que há doutrinas de Deus que são doutrinas de homens. E vocês dizem assim, estás a dizer uma heresia? Não. Uma doutrina de Deus, que foi doutrina de Deus e que hoje não é doutrina de Deus, é uma doutrina de homem. Porque Deus hoje não tem isso em vigor. E se alguém pega numa coisa que Deus vigorou outrora e traga isso para estar a vigorar agora, isso está a ser uma doutrina neste momento de homem. Tendo sido de Deus, é uma doutrina de homem. E há muita coisa que está a ser implementada na cristandade, que apesar de ser de Deus, porque o foi outrora, não o é no presente. E ao fazê-lo, está a converter isso numa doutrina de homem. Outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção neste versículo 22, é que ele diz que são preceitos e doutrinas de homens. Bem, eu aqui gostava de fazer aqui uma breve abordagem às declarações doutrinais de fé. Existe uma coisa que muitos crentes, ao longo da história, sempre tiveram, sempre os caracterizaram, que é produzirem declarações de fé. Nós cremos nisto. Isto chama-se uma declaração de fé, ou se quiserem, uma declaração doutrinal de fé. Nós aqui na Igreja em Quinta de Conde, já há muitos anos, quando começamos a reunir na Amora, produzimos uma declaração doutrinal de fé, em que nós dizemos, nós queremos nisto, queremos nisto, queremos nisto, queremos nisto. E isto é muito importante. E isto não tem nada a ver com aquilo que temos aqui no versículo 22 e que alguns às vezes confundem. Sabem que há alguns que rejeitam as doutrinas de fé, as declarações de fé, as declarações doutrinais de fé, rejeitam-nas, porque dizem que são coisas de homens. E são doutrinas de homens. E aqui a Bíblia diz nesta passagem, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Mas eu quero-vos mostrar e quero-vos dizer claramente que uma declaração doutrinal de fé não é um preceito de homem, não é uma doutrina de homem. São coisas diferentes. Uma doutrina de homem ou é uma coisa que o homem inventou que nem está na Bíblia, ou uma coisa que mesmo estando na Bíblia não está em vigor. Isso é uma doutrina humana. Porque é uma doutrina que Deus neste momento não tem em vigor. E portanto é introduzida pelo homem. Ok? Uma declaração doutrinal de fé não é isso. O que é uma declaração doutrinal de fé? Uma declaração, e já agora vou-vos dizer porque é que a gente produziu uma declaração doutrinal de fé. Nós produzimos, à semelhança de muitos crentes do passado, porventura talvez a mais célebre, tirando o credo da Igreja Católica, porque o credo, no fundo, é o que eles creem. É uma declaração doutrinal de fé, o credo. Ainda o Simão, há pouco tempo atrás, falou acerca das declarações de fé, ele até lhe chamou, utilizou o termo credo, o que a gente crê. Afinal, o que é que a gente crê? Queremos só que Jesus morreu pelos nossos pecados? É só nisso que a gente crê? Ou a gente crê em mais alguma coisa? Ou há mais alguma coisa na Bíblia que a gente deve crer? Ok? Mas existe a célebre declaração de fé de Westminster e muitas outras declarações de fé históricas na história da Igreja, na história da cristandade. Agora, uma declaração de fé pode estar errada? Pode ter alguma coisa errada? Pode. Mas uma declaração doutrinal de fé não é necessariamente uma doutrina de homem. Eu vou passar a explicar. Primeiro vou-vos dizer porque é que nós produzimos a declaração doutrinal de fé. Em primeiro lugar, por amor aos que se agregam à Igreja. Os crentes novos na fé, eles precisam de saber, quando vêm se juntar à Igreja, eles precisam de saber, à partida, em primeiro lugar, o que é que a Igreja crê. Então, mas eu vou-me juntar aqui à Igreja. As igrejas não são todas iguais. Desengana-se quem pensa que as igrejas são todas iguais, porque não são. Mas eu vou estar em comunhão com esta igreja, em que é que ela crê? Eu preciso saber o que é que ela crê.
E, portanto, quem se vem juntar à igreja, antes de se juntar à igreja, deve ser bem esclarecido acerca do que é que estes irmãos ou estes crentes aqui creem. Será que eu aceito isso? Será que eu concordo com aquilo que eles creem? Será que há alguma coisa que eu noto que não esteja certa e, portanto, eu não me vou agregar a eles porque eles creem coisas que eu não aceito? Portanto, em primeiro lugar, até por uma questão de honestidade e de transparência, qualquer pessoa que se agrega à igreja local deve saber o que é que aquela igreja local crê. Ponto número 1. Portanto, para ajudar os crentes mais novos a saberem o que é que a gente crê. Em segundo lugar, para que ao longo da vida deles, eles possam ter esse documento como uma referência, para eles poderem socorrer quando são confrontados com uma dificuldade, com qualquer problema, com qualquer coisa que eles não estão seguros, e eles, ei, mas eu já vi qualquer coisa lá. Então, vou socorrer do documento, dizer o que é que está lá escrito, e depois com suporte bíblico, o que é que lá diz, é uma ajuda para qualquer situação, durante o percurso dele, para ele poder consultar. E em terceiro lugar, e último lugar, e não menos importante, é o melhor legado que podemos deixar às gerações futuras. As gerações futuras, que vão seguir a nós, hão de saber em que é que a gente acreditava. Eu bem sei que há pessoas que dizem, eu creio na Bíblia toda. Mas o que é isso, eu creio na Bíblia toda? Eu creio na Bíblia toda. Mas crês quê? Crês em sacrifícios de animais para tirar os teus pecados? Crês na verdade da circuncisão? Deves ser circuncidado? E por aí vai? O que é isso de crer na Bíblia toda? Não. Nós precisamos de ajudar, quer os que se agregam à igreja, quer aos crentes que estão na igreja, quer às gerações futuras, ajudá-los a perceber em que é que a gente acredita de acordo com a revelação para a dispensação da graça. E, portanto, esses pontos têm que ser claramente ditos. Nós queremos nisto, com base nisto na Bíblia, com as citações bíblicas, queremos nisto, e queremos nisto, e queremos nisto, e queremos nisto. E, portanto, não é crer na Bíblia toda. Tenho aqui a Bíblia, olha, creio nisto que está aqui. O que é isso? É evidente que eu creio na Palavra de Deus. É evidente que eu sei e creio que toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas uma coisa é crer que a Bíblia é divinamente inspirada. Outra coisa é eu crer no que é que está em vigor hoje. As passagens da Bíblia que têm a ver com os sacrifícios de animais, com a circuncisão, são passagens inspiradas. São palavra de Deus. Tão palavra de Deus quanto as palavras que estão nas epístolas de Paulo, por exemplo. Mas nós precisamos saber qual é o correio que nos é destinado a nós hoje. Qual é a caixa de correio? O que é que Deus... Qual é a carta que é dirigida à igreja? Eu preciso saber qual é a minha correspondência particular. É uma desonestidade intelectual, para não dizer pior, pegar numa promessa que foi dada ao outro e querer levá-la para mim. Depois há uma coisa curiosa, é que a tendência de muitos é trazerem as promessas que não lhes foi dado a eles, agarrarem-se às promessas que foi dado a outros, deixando de fora as maldições dessas promessas. Que é outra coisa curiosa. Porque nessas promessas Deus também dá as maldições. Mas eles só vão buscar aquilo que lhes interessa e deixam de fora aquilo que não lhes convém. E, portanto, são estes os 3 pontos fundamentais por que razão é que nós fazemos uma declaração doutrinal de fé. Agora, outra coisa que eu também quero dizer, já me vou calar, que é o seguinte: porquê é que há esta aversão a uma declaração doutrinal de fé? Qual é a diferença entre eu escrever num papel, creio nisto, e nisto, e nisto, e nisto, ou chegar aqui ao púlpito e verbalmente, audivelmente, dizer exatamente a mesma coisa? Se eu reprovo uma declaração doutrinal de fé, só porque é uma declaração doutrinal de fé está escrita, pela mesma razão eu reprovo a pregação do pregador que está a pregar. Ou será que o pregador, quando prega, diz uma coisa e quando escreve diz outra? Ou não será que aquilo que ele escreve é o reflexo daquilo que ele diz? Compreendem? Nós temos que ter cuidado com extremismos. E há muita gente que é extrema. Eu tenho medo dos extremistas. Porque nessa dos extremismos, sabe o que alguns fazem? Rejeitam qualquer livro que não seja a Bíblia. Há pessoas que rejeitam qualquer livro. Livros não, só a Bíblia. Não quero livro nenhum, só a Bíblia.
Pronto, então vão ser coerentes. Não quero livro nenhum, só a Bíblia, então também não quero pregador nenhum, só quero a Bíblia. Porque quem escreveu os livros foram pregadores que pregam dos púlpitos. O que eles dizem nos livros é o que eles dizem nas mensagens de cima dos púlpitos. Podem errar ao escrever num livro? Podem. Como também podem errar ao pregar de cima do púlpito? Também podem. Mas para isso é que a Bíblia diz: levante-se um profeta no meio de vós e os outros julguem. Nós temos que estar aqui para julgar pelas Escrituras se aquilo que quem está a falar se está correto ou não. Também temos o Espírito de Deus. E Deus também nos deu inteligência. Houve uma crente que ainda há pouco tempo ali qualquer coisa que ela disse e disse muito bem, que Deus nos tira, como é que é? Deus tirou os meus pecados, mas não tirou a minha inteligência. Deus removeu os meus pecados, ouviram bem, mas não removeu a minha inteligência. E, portanto, eu tenho inteligência para analisar e ver se está certo ou se está errado. É isso que nos compete fazer. E, evidentemente, que quando nós produzimos a declaração doutrinável de fé, isto não foi feita por uma pessoa. Foram várias pessoas que olharam para aquilo e disseram assim: estamos unânimes nisto, acreditamos nisto, é nisto que acreditamos, vamos para a frente. E aqueles que nos vão seguir no futuro vão de saber em que é que a gente acreditava. E isso pode ser muito ajudador para eles. Eu dou graças a Deus por hoje ter acesso a escritos de irmãos do passado, antigos, que nos deixaram o registro, deixaram-nos registado aquilo em que eles acreditavam. E que tanta bênção tem servido para tantos, como para mim, por exemplo. Portanto, eu queria deixar estes pontos. Portanto, o versículo 22, quando diz as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, atenção, uma declaração doutrinal de fé não é um preceito nem doutrina de homens. Necessariamente, pode ser, não é necessariamente. Espero ter sido claro. Que Deus nos abençoe. Já é possível ouvir o irmão Alberto? Então vamos ouvir o irmão Alberto. Graças a Deus por esta igreja e por cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. É um privilégio e uma honra participar convosco e dividir este pequeno pensamento. Colossenses, no capítulo 2, a primeira parte do versículo 22. As quais coisas todas perecem pelo uso. O que será que Paulo está querendo dizer aqui então? Podemos dizer, com certeza, que Paulo está criticando e chamando atenção para as pessoas que procuram aparências. Hoje em dia fica muito complicado você explicar que igreja você frequenta, qual é a sua fé. Muitos vão querer classificar você, rotular você com alguma denominação. Há tanta confusão. Existem inúmeras igrejas e denominações. Por que então as pessoas estão procurando cada vez mais uma religião para se identificar? Paulo aqui ele está alertando para um perigo da natureza humana. Querer aparentar aquilo que não é, ou aquilo que deseja, mas não tem vontade de assumir. Um ditado popular muito conhecido diz que por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, ou, como colocamos então, molambos só. O que quer dizer isso é que por fora existe uma aparência, ostenta muita sabedoria, muita espiritualidade, mas por dentro não há nada. E aqui Paulo diz exatamente isso, porque as pessoas procuram igrejas legalistas, igrejas místicas e agora igrejas ascéticas, igrejas que proíbem, que te privam, que faz com que você participe de abstinências. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: por que desejam retroceder ao legalismo judaico e abandonar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre, verdadeiramente. E aqui está
não podemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Mas a liberdade cristã, ela é ímpar e invejada por tantas outras. Aqui a palavra perecem, ela surge em 9 casos no Novo Testamento. E dessas 9 ocorrências, 7 vezes, esta palavra perecem traz a conotação ou a tradução corrupção. Portanto, já podemos identificar que qualquer religião, qualquer aparência, no fundo ela traz uma corrupção. Veja só, Romanos 8:21 fala de corrupção. 1 Coríntios 15:42, corrupção. Gálatas 6:8 e outras referências está na segunda carta de Pedro. A palavra uso, que aparece aqui, ela tem o sentido de consumo. Algo que você usa e depois de que te serve. Uma tradução livre ficaria assim deste início do verso. Todas estas proibições se referem a coisas que se tornam inúteis e depois que são usadas, são descartadas. Muitas vezes as pessoas querem ir a um ritual ou a praticar algum sacrifício ou alguma lição religiosa para se livrar, para ter a sua consciência aliviada e seguir a sua vida da forma que deseja e que quer viver. Os colossenses, eles deveriam então, avisados e alertados pelo apóstolo Paulo, estar conscientes de 2 coisas. A primeira, que o asceticismo, o misticismo, o legalismo, no fundo é um insulto à sabedoria e afronta a Deus, porque o Criador é fiel e providencia tudo o que nós precisamos para o nosso sustento, para a nossa satisfação, para a nossa vida. E não precisamos barganhar com Deus. A segunda coisa é que nenhuma piedade verdadeira, ela vai depender de rituais, vai depender de leis, vai depender de você se privar de certas coisas e proibições. Privações, proibições, todas estas coisas não vão levar à piedade, à espiritualidade. As coisas externas não vão poder afetar o interior. E a religião cristã, ou a mensagem do Evangelho da Graça, provoca exatamente isso, a transformação do interior para fora. A confusão que existe em religiões e que deixa muitas pessoas confusas, qual seguir, qual está certa, todas elas é causada por uma confiança em filosofias, em doutrinas humanas, e todas estas doutrinas humanas, elas partem de uma dedução daquilo que o homem imagina ser. O caminho para a verdade é Jesus e a sua palavra. Cristo é tudo em todos. O resto é imitação barata. Que Deus nos ajude. Que o nosso irmão Alberto terminasse, ele costuma começar e hoje ele terminou. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus por mais um estudo e oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, Senhor, e como igreja reunidos, permitiste, Senhor, que estivéssemos aqui e falássemos contigo, Senhor, e que também ouvíssemos a tua palavra, Pai. Mais uma vez te agradecemos pelos vários recados, Senhor, e te agradecendo também, Senhor, porque temos a tua palavra para podermos, na nossa intimidade contigo, poder estudá-la e poder nos maravilharmos, Senhor, e nos edificarmos, Senhor, com aquilo que tu tens para nos dizer. Te agradecendo, Senhor, e te pedindo que nos dês e nos ilumines e nos dês a tua sabedoria para poder estudá-la de uma maneira sábia e que possamos utilizar a nossa inteligência, Senhor, para poder discernir, Senhor, aquilo que é para nós hoje, a Igreja, Corpo de Cristo, os ensinamentos para o qual tu estabeleceste que a tua Igreja hoje fosse de facto e fizesse a diferença. É muito triste, Senhor, quando nós, de facto, e mais grave é o silêncio, Senhor, da Igreja do que propriamente o ruído de uma sociedade corrompida. E o silêncio da Igreja, às vezes, Senhor, é algo vergonhoso, Senhor,
que não te enaltece, Senhor, nem te engrandece, Senhor. E ajuda-nos como igreja, Senhor, a não nos silenciarmos perante uma sociedade corrompida. Te agradecendo mais uma vez por cada filho teu aqui, Senhor, e as lutas são muitas, as batalhas, mas também são muitos os motivos para te agradecermos e louvarmos o teu nome, Senhor. E ajuda-nos a levar uma vida de gratidão para contigo, Senhor. Uma vida de contentamento, Senhor. E mais uma vez te agradecendo por tudo aquilo que tu nos tens dado. E como igreja te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo privilégio que é de estudarmos a tua palavra. Tudo isto te agradecendo no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.